Fala galerinha, beleza? Vamos de novo aí, dando continuidade no módulo 3, essa aula final, onde nós vamos falar da estrutura interna da Terra e sobre os processos de formação de relevo internos e externos, tá bom? Vale lembrar que todas as formas de relevo que nós possuímos, elas vão sofrer diversas variáveis. Todo processo de formação ele tende a ser E aí galerinha, beleza? Vamos dar continuidade aí no módulo 3 de Geografia, primeiro ensino médio. Vamos para a página 361, tá? Onde nós temos a estrutura interna da Terra. Agora nós vamos falar sobre toda essa estrutura interna do nosso planeta, que vai originar posteriormente todas essas rochas que nós falamos, todos esses modelos, né? Desde escudos cristalinos, que seriam essas rochas mais antigas do nosso planeta, né? Rochas mais desgastadas, tá bom? Ricas em minerais metálicos, né? Sofrem mais com a atuação da erosão, não é? da desfragmentação dessa rocha. As bacias sedimentares, aquelas regiões de sedimentação que nós desenhamos aqui atrás, eu vi que ficou um pouco pequenininho, na próxima vez eu prometo melhorar, tá, gente? As bacias sedimentares, então, né? E também os dobramentos, né? Que nós vamos falar agora nessa aula, essa formação de montanhas, beleza? Mas primeiramente a gente precisa ir lá para entender o interior do nosso planeta. Então, pessoal, vale lembrar que todas as hipóteses colocadas acerca das camadas do nosso planeta, elas são medidas, elas são leituras científicas, tá? De um modo indireto. Nós não temos como no interior do planeta Terra, não é? As perfurações mais profundas que nós chegamos foi cerca de 12 quilômetros, né? 12 mil metros, porque eu tenho um intenso calor. Bom, existe o calor do interior do nosso planeta. Pense que a gravidade atua com pressão, não é, de todas essas rochas, todas essas camadas do nosso planeta, nas camadas internas, pressionando. Então, o interior do nosso planeta é extremamente quente. Por alguns cálculos aí que fazem, né, esses geólogos, né, nós vamos chegar, sismólogos até, nós vamos chegar aí a uma leitura de aproximadamente 6.000 graus no interior do nosso planeta. Então, agora nós vamos falar, né, dessas camadas da Terra. Então, dá uma olhada na página 361, onde nós temos a crosta, a litosfera, os mantos, né, manto superior e inferior, que nós chamamos de mesosfera, e o núcleo, tá? Núcleo também recebe o nome de NIF, níquel e ferro. Pense que na formação do nosso planeta, esses minerais mais pesados, eles vão ficar nessa camada mais interna do nosso planeta. Vale lembrar que ele se movimenta e ele funciona como se fosse um ímã do nosso planeta Terra. Então todo o campo eletromagnético em volta do nosso planeta está relacionado à organização desse ímã interno, que é o núcleo do nosso planeta Terra. A camada intermediária, onde nós temos o manto superior e inferior, é uma região de fusão de rochas. Nossa, professor, então é líquido. A pressão é tão grande que ele se comporta como se fosse um sólido. Tá bom? Por isso a gente fala que é pastoso, mas na realidade seria líquido, né, de fusão, mas ele se comporta como um sólido. Entre o manto e a crosta terrestre, na camada da atmosfera, é uma região que permite o deslize. Nós temos as placas tectônicas que vão suportar a crosta terrestre. Tudo isso são teorias, nós vamos falar mais à frente, mas ao que tudo indica, cientificamente, essa é a composição do nosso planeta. Nas regiões onde há um alívio de pressão, vale lembrar que a todo momento este manto, né, ele está pressionando pelo calor.
E aí eu vou ter um alívio de pressão nessas placas, onde vai ser jogado magma formando a lava, percebem? Então, na realidade eu tenho esses alívios de pressão. É bem interessante, galera, porque há correntes atuais, astronômicas inclusive, que ao buscar vida em outro planeta, em outros planetas, eles propõem não apenas a água líquida, como também o movimento de placas, porque eles permitem que o nosso planeta alivie essa pressão e não seja tão quente. Além do que falamos anteriormente, dessa renovação de minerais. Então tem um ciclo relacionado a esses minerais e rochas, percebem? Pelo quê? Pelo movimento de placas tectônicas, nós vamos falar à frente. Bom, então galerinha, é muito importante nós compreendermos, tá, que todos esses movimentos do nosso planeta estão muito relacionados à termodinâmica. Poxa, professor, o que é isso? O que é termodinâmica? Olha aí, na 362 mesmo, lá embaixo, onde você tem uma jarrinha, né? Você já ferveu o ovo, amor? Sabe que você está fervendo o ovo? O ovo fica girando lá dentro, vai passando um pedaço de novo, vai passando. Parece que está tendo uma balada de ovo dentro da tua caneca, ela fervendo. Por quê? Conforme vai aquecendo a água, ela sobe, ela resfria, ela desce. Ela sobe, ela resfria, ela desce, ela sobe, ela desce. Da mesma forma as camadas internas da Terra, lá no manto. Então eu tenho esse movimento lento, né? Tá? De subida, de ascensão e descida. Né? Isso dentro das teorias de tectônica de placas, vejam nessa imagem, nós temos placas se afastando, então é o mesmo movimento da tua jarrinha lá do ovo. As placas se afastando e em outro lugar as placas se chocando. Percebe? Professor, mas como eu posso comprovar isso? Primeiramente, as cadeias montanhosas do nosso planeta, os dobramentos modernos, Andes, Alpes, Himalaia, as fossas oceânicas, fossas das Marianas, quando eu tenho uma subdução numa região oceânica, não é? Os vales de Rift, como o caso lá na África, eu acho que até aqui na apostila tem uma imagem lá da África, né, que se separa, né? Então, essas constantes, as dorsais no fundo dos oceanos, dorsal mesoatlântica, né? Então tudo isso vem a confirmar para nós, a dar todos os indícios de que há este movimento de placas tectônicas. Então, tudo o que está aqui em cima está sobre essas placas tectônicas. Vale lembrar também que nessa teoria da deriva, das placas tectônicas, eu tenho a deriva continental. Vou agora precisar de vocês. Dá uma olhadinha, deixa eu ver se ficou bem colocadinho aqui. Como a costa brasileira se encaixa legalzinho na costa africana. Percebem, pessoal? Além disso, além dessas partes que praticamente se encaixam, nós temos outras visões para se comprovar essa deriva continental. Como, por exemplo, eu encontro fósseis aqui no Brasil, os mesmos fósseis nesta região africana, aqui no Brasil, região africana. Eu encontro na Índia, que é a Índia. Eu encontro na Austrália, meu irmão tá lá, beijo dela. Eu encontro na Antártida, você fala, pô, não, aí já é demais. Como assim, cara? Porque, pessoal, nós vamos lá na página agora 363, tá? E dê uma olhada na teoria da deriva continental. Por uma leitura desde as formas dos continentes, que em diversos pontos se encaixam, a formações minerais, o nosso solo aqui da nossa região rico em ferro, vermelho, terra rossa, italiano rosso, vermelho, o brasileiro chama de terra roxa, não, bem, não é roxo, olha o chão, é vermelho, amor, é ferro, bem, não é roxo, roça, tá bom? Ai, Jeová. Eu tenho também na África. Quando se afastam os continentes, libera
não é? Esse extravasamento por fissura de lava e forma esses solos ricos em ferro. Por isso é vermelho. Ai, que legal! Né, bem? E aí dá uma olhadinha lá, quando nós temos a Pangeia, olha lá, ó, primeiro mapeamento, 230 milhões de anos, todos os continentes unidos. Então, essas placas começam a se movimentar. Vale lembrar, pessoal, que ainda não há uma teoria completamente aceita acerca de como se originaram as placas tectônicas. A mais colocada aí propõe que o próprio calor interno da Terra chega a rachar para extravasar mesmo este calor, né? E outras propõem que até a água, no início, né, da solidificação da crosta, a água vinda principalmente de cometas, olha cada pira maluca, né? Ela entrava no interior dessas rochas, em câmaras, e gerava grande pressão que acabaria se quebrando nessas placas. Vale lembrar que são hipóteses e nós ainda não temos técnicas científicas que nos levem a falar foi dessa maneira ou de outra maneira, tá bom, pessoal? Mas enfim, então vamos dar continuidade. Então, por esses movimentos de termodinâmica, termoquímica, dessas correntes de convecção, as placas tectônicas vão então, em momentos se afastar, em outros momentos se chocar. Então, há cerca de 300 milhões de anos, eu observo a deriva dos continentes. Então, perceba, no vídeo anterior que eu falei para vocês, da Laurasia e Gondwana, dei uma olhadinha nesse segundo mapa de 200 milhões de anos passados. Este marzinho entre Laurasia e Gondwana, Mar de Tétis, a região que hoje seria lá a maior exploração de petróleo do planeta no Oriente Médio, tá? Por isso, um mar raso entre os dois grandes corpos continentais, grande quantidade de fitoplâncton. Esse fitoplâncton morre, cai no fundinho do oceano, deposita sedimento, rocha sedimentar orgânica, petróleo. Que delícia, né, velho? Olha que lindo isso, galera. Separou a Laurasia e Gondwana, tem a deriva continental. Para quem assistiu lá toda aquela série de documentários da Era do Gelo, né, vocês conseguem ver que tem lá deriva continental. Que horror. Bom, e aí nós chegamos à nossa configuração atual dos continentes, tá bom? Vale lembrar que nós temos várias outras comprovações. Por exemplo, nós temos uma placa, um conjunto de placas tectônicas aqui entre Oriente Médio e Europa é uma pira tão doida que nós temos minerais encontrados no Irã, aqui o Irã, ó, que são os mesmos da Itália, da região itálica, do Mar Adriático. Então tem uma placa incrustada aqui que ela foi se espalhando, né? Essa porção continental da crosta foi se espalhando por aqui, por todos esses trechos aqui. Pegou na Itália, na Turquia, no Irã. Mano, pira total. Então, quer dizer, hoje os estudos científicos, né, geológicos nos levam a isso. Tá, pessoal? Então, dê uma olhada na página 264, vocês vão ver essa região de placas tectônicas e todas as placas tectônicas aí do nosso planeta. Ah, professor, mas como que eu sei que esse é o limite? Principalmente por cadeias montanhosas ou regiões de fossas oceânicas, beleza? Se a gente for lá, por exemplo, nessas regiões do Oceano Pacífico, placa do Pacífico, já lá para o Sudeste Asiático, norte da Oceania, nós vamos observar regiões com grandes fossas oceânicas, tá bom? Se nós formos, por exemplo, aqui na placa sul-americana, olha lá no mapinha, placa sul-americana, junto da placa de Nazca, eu tenho uma região de subducção. Geralmente nas placas oceânicas mais densas, elas tendem a ir por baixo das placas continentais. E aí vai formar o quê? Uma região de subducção. Já vou falar dos tipos de encontro ou de separação de placas, né? É uma subducção aqui. E aí uma placa entra embaixo da outra, esta placa vai dobrar. A placa que fica em cima. Por isso a gente chama de dobramento. Um dobramentozinho de nada, né? Vai formar aqui a Cordilheira dos Andes. Só isso, tá, amor? Chegando, passando 7.000 metros. No caso,
da placa indiana ao se chocar, olha lá no mapinha, né, com a placa euroasiática, forma também um dobramentozinho de mais de 8.000 metros, Himalaia. Beleza, galera? Bom? Bom, então vamos lá. Os limites das placas. Agora, acompanhem comigo. Página 364 para a página 365. Isso é legal? Isso é importante? Isso é pedido nos vestibulares. Olha, alguém veio aqui. Fala um oi. Você não sabe quem está aqui? Pessoal, eu estou gravando aula. Tá bom? Vai lá, tchau. Ah, não? Você vai ficar aqui? Então tá bom, pode ficar. Então, galera, prestem bem atenção, tá? Prestem bem atenção nessa aula agora, nesse momento da aula, porque nós temos, né, essa questão do encontro das placas. Quando há o encontro das placas, eu tenho um limite convergente, tá bom? Paulo, elas convergem, é o que eu chamo de subducção. Essa subducção pode ocorrer como na primeira imagem, continente, os Himalaias. Ela pode ocorrer numa região oceânica formando fossas oceânicas. Ela pode ocorrer numa região entre o oceano e o continente, placa de Nazca, quem quiser dar uma olhadinha no mapa em cima, e a placa sul-americana, formando a Cordilheira dos Andes. Olha só aqui que bonitinho, cara, essa imagem em 3D, olha aqui, filha, aqui é Himalaia. Bonito, né? Um monte de montanha, né? Eu posso ter os limites divergentes quando essas placas se afastam. Se as placas estão se afastando, eu posso formar num fundo oceânico, por exemplo, uma cordilheira meso-oceânica. No caso, não é, a mesoatlântica, né, no meio do Oceano Atlântico, formando aquele S, a dorsal mesoatlântica. Tá? Aqui nesse mapa, eu te falando anterior, esse mapa nessa imagem de satélite, eu tenho a África, a região dos lagos africanos, e vai ocorrer isso, a África vai se separar. Nossa! Eu tenho a maior depressão do mundo lá na Etiópia. É uma linha que segue da Etiópia, galerinha, até Moçambique, chega até o Moçambique, esse Vale do Rift, formando esses lagos. Esses lagos são tão maravilhosos, mas por quê? Porque fica mais baixo. A África tá, ó, se separando, sabia? Ela tá se separando. Belezinha? Esse é o Rift Valley. Tá, criança? E eu posso... Aí, ó, tem um exemplo de limite divergente de área continental. Olha na 366, esses dois tipos. Tá bom? Eu posso tanto sorver esta região na pressão, como também afundar. Tá bom? E dê uma olhadinha aí. Limite divergente área oceânica na 367. E eu tenho também os limites tangenciais ou conservativos. Quando essas placas nem se encontram, nem se afastam, mas elas se raspam. Conforme elas vão se raspando, elas vão formar essas regiões de falhas, como a falha de San Andrés, lá na Califórnia. Num futuro, a Califórnia vai se separar dos Estados Unidos e do México, tanto a Califórnia, roubada por parte dos Estados Unidos do México, quanto a Barra Califórnia, que é a região da Califórnia mexicana. Foi invadido. Invasão.